Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar com uma oração. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai poderoso, nós te agradecemos, te engrandecemos. E aqui nós colocamos diante do Senhor, do teu altar, o nosso coração. Pai maravilhoso, somos gratos por essa oportunidade, por esta manhã. Deus maravilhoso, Deus, e oramos ao Senhor. Nós oramos por esta igreja e oramos também, Deus, ó Pai, por aqueles que em secreto talvez estejam assistindo, Deus, ó Pai maravilhoso, ou aqueles que nós oramos pelos desconhecidos, Pai maravilhoso, que vão acessar, Deus, ó Pai, esta gravação. Nós oramos pelos que estão presentes. Nós oramos, Pai maravilhoso, Deus, pela nossa cidade. Nós oramos por esta igreja. Nós oramos para que a tua palavra, Deus, ó Pai, alcance o maior número de corações. Pai maravilhoso, nós oramos para que esses corações convertam-se ao Senhor. Nós oramos, Pai maravilhoso, para que, Deus maravilhoso, Deus, eles recebam a revelação dos céus para aquilo que há de ser feito, o necessário, o possível, Pai maravilhoso, Deus, para que eles tenham um encontro com o Senhor, como estamos tendo nesta manhã, Pai maravilhoso, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Somos felizes porque servimos a um Deus justo, verdadeiro, fiel, único, onisciente, onipresente, onipotente, que nos ama, Deus maravilhoso, e demonstrou isso no seu maior evento de amor e demonstração de amor na face da terra, aonde entendemos que não haverá demonstração maior ou melhor que esta, de se entregar em nosso lugar. E Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, Pai, esteja conosco e nos direcione em cada palavra, para que possamos ter assim, então, ponte sobre as águas, para que possamos ser farol, Deus maravilhoso, Pai, na vida destas pessoas que estão aqui e das que virão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vou compartilhar uma palavra muito, muito maravilhosa. E hoje pela manhã eu estava refletindo sobre oração. E quando nós falamos de oração, eu entendo, você entende que é importante. E enquanto eu estava lendo para nós uns princípios de oração, eu comecei com Mateus, eu estava conversando com Mateus, e meu amigo Mateus, ele disse assim ali no capítulo 6, no versículo 9 em diante, nos mostrando um modelo qual o mestre ensinou. E é claro que no versículo 5 anterior ele fala que quando nós formos orar, nós não podemos ser hipócritas. Em nossas orações ele começa, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele fala assim: quando orares, não sejam como os hipócritas. E ele fala assim: pois os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas, igual eu estou aqui agora, né? Ele fala assim, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Pessoas que gostam de orar na frente de pessoas para mostrarem que elas são, para mostrar que elas são um líder espiritual. Glória a Deus. Amém. Perdoe a interrupção. Não é o inimigo que está furioso, é que a bateria não estava carregada. Amém. Então, como eu estava mencionando sobre a questão da oração, aqui no versículo 5 ele fala de Mateus, capítulo 6, 5, ele fala, né, dessas orações, as pessoas fazendo orações, as esquinas e tal, mostrando que oram e tal. Ele fala que em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Ele fala, porém, quando você orar, agora ele leva a oração a um lugar de intimidade.
Você pode perceber aqui que ele fala assim: quando porém orares, entra no teu quarto. Por que no seu quarto? Por que Deus não está dizendo assim, vá lá na sua cozinha? Por que Deus ele não fala, vá lá no seu banheiro? Por que Deus não está falando assim, vá lá na igreja e ora? Por que Deus não está falando, vá lá no templo e ora? Por que Ele está falando, vá ao seu quarto? Porque o Senhor ele te chama, quando você for orar, você precisa ter na sua mente: eu vou entrar em um lugar de intimidade com Deus. Amém. Eu preciso ir ao lugar de intimidade com Deus. Intimidade com Deus é a mesma coisa que a gente fala de intimidade. Intimidade é aquela pessoa com quem você pode falar tudo. E sabe o que é o legal? Uma pessoa que é íntima com você é que ela não está te julgando, ela está sentada do teu lado te ouvindo e ela tem uma resposta para você. Amém? Eu poderia já fechar aqui o culto. Obrigado pela presença de vocês, e a palavra era essa, porque o resumo basicamente é isso, para você entender a importância da oração. Só que eu quero ir um pouquinho mais além, se você assim me permite. Eu quero ir um pouquinho mais além. Mesmo que seja uma gravação, a gente vai fazer bem breve, né? Vamos tentar fazer o mais breve possível. Então a gente percebe que aqui na oração, enquanto eu estava lendo aqui, aí vem uma oração modelo, que ensina ali sobre o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Não nos deixes cair em tentação, né? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Resumindo sobre o poderoso, um ensinamento mas tão poderoso, que a gente fala de oração. É oração, é uma oração. E se eu dissesse para você, querido, você que está aqui, você que está aqui hoje, você que está assistindo, você faz ideia do tamanho do poder que está na sua mão? Se eu dissesse para você que você é um X-Men, você tem um poder oculto dentro de você, e esse poder, em alguns, é claro, se manifesta de forma diferente, mas esse poder ele sempre vem para te transformar em algo melhor, para te fazer evoluir. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me levou, eu não entendi no começo, mas Deus me levou a Cornélio, lá em Atos capítulo 10. E aí, quando eu estava falando de oração, porque hoje eu poderia usar, eu quero agora, depois de toda essa introdução, agora eu vou falar o tema. O tema dessa palavra que eu quis colocar é sobre o poder e a revelação que a oração traz. Porque nós sabemos que tem muita gente que gosta de revelação, sim ou não? Tem gente que gosta quando existe um determinado profeta em uma igreja X, Y, Z, a igreja enche, porque as pessoas estão à procura de revelação. Mas o que, amém, né? Deus abençoe, que ela vai e ela receba uma revelação no nome de Jesus. Só que existe uma revelação tão poderosa e talvez às vezes mais poderosa do que aquela que você ia receber lá, que está reservada para você lá no seu quarto. Está reservado para você lá no seu quarto, no lugar onde você vai entrar no secreto com o Senhor, Ele vai te revelar. Glória a Deus. Há uma revelação para você. Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, você acredita nisso? Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim falando dos seus sonhos. Pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei assim, 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 assim. O que o Senhor me disse? Eu digo, o que eu tenho para te dizer? O que eu sempre falo é que às vezes as pessoas nos vêm pregando e no meio da pregação Deus dá uma revelação, mas quem deu a revelação foi Deus, não foi o pastor Cleito. Posso falar amém? Posso falar amém, igreja? A revelação não é do pastor Cleito, a revelação é de Deus. Quando estamos em oração, Deus traz uma revelação, mas a revelação não é do pastor Cleito, a revelação é de Deus. Agora eu te digo para você, existe uma revelação para você, reservada, poderosa, lá no seu quarto, lá no seu lugar de intimidade com Deus, o lugar que você selecionou. Não, esse lugar de intimidade é o lugar
aonde eu vou falar com o meu Pai. Maravilhoso. E aí eu entro nessa questão de Cornélio, por quê? Porque a Bíblia mostra para nós, vou aqui voltar aqui em Cornélio, no capítulo 10, eu não vou me adentrar muito aqui sobre a vida de Cornélio, porque não dá para mim colocar história para você, né? É uma questão de estudo, mas resumidamente, o versículo 1 diz que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião da corte, ou seja, era uma pessoa importante na corte, né? Conhecida como italiana. Ele era, aí vem as características desse homem. Ele era piedoso, temente a Deus, com todas as ele é temente a Deus e com toda a sua família dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Ou seja, era um homem importante, mas o que caracteriza ele aqui é que ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, ele dava esmola para as pessoas, ou seja, sempre que podia dar uma moeda, ele dava uma moeda, sempre que ele podia ajudar alguém, podia dar uma marmita, dava uma marmita, sempre que havia alguém com necessidade de vestimenta, dá uma vestimenta, se você tem duas, dá uma, se você tem condição de poder ajudar, ajude, seja piedoso. Então ele tinha essa característica. Mas interessante aqui, porque aí depois eu fui entender por que Deus me trouxe esse versículo, porque ele falava aqui que esse homem continuamente orava a Deus. Diga continuamente. Continuamente. Não é de vez em quando. Não é uma vez no mês. Não é uma vez no ano. Porque às vezes eu vejo pessoas tentando, às vezes, até trazer tradições, respeitosamente eu digo isso, de fato, questão algumas tradições judaicas, é o Yom Kippur, é o dia do perdão. Amém? Os judeus é tremendo. Tudo existe uma lição. Todo o judaísmo nos ensina muitas coisas, né? Aprendemos com a Torá, é fantástico, é lindo, é maravilhoso. Mas aí você começa a perceber que tem pessoas que só vivem pelas tradições. É naquele dia só que ela libera perdão. Porque é um dia. Por que não todo dia? Porque nós oramos na oração modelo falando assim: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então nós entendemos inteligentemente falando que até o meu perdão de Deus para mim depende de como eu perdoo as pessoas. Ah, mas eu não consigo perdoar. Então vai lá para o seu secreto, faça a sua oração sincera a Deus. Senhor, eu não consigo perdoar aquele Cornélio, não consigo perdoar aquele abençoado, não consigo perdoar aquele infame, não consigo perdoar aquela, na palavra que a gente usa, a palavra mais penosa, chama desgraçado, né? Porque desgraçado é sem graça, né? Sem a graça de Deus, por isso fala desgraçado, né? Então aquele desgraçado eu não consigo perdoar, tá? Então seja sincero no seu lugar secreto. Vai para o seu lugar secreto e faz a sua oração. Seja sincero. Por isso que fala, não sei como hipócrita. Porque aí chegam diante, às vezes vão fazer uma oração: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que tudo é possível aquele que crê. Eu sei, Senhor, que Tu és o meu escudo. Ele cita, às vezes, até muitos livros de Salmos. Mas por que está sendo muitas vezes hipócrita? Porque eu não estou sendo sincero com a minha oração, porque eu falo que eu creio em Deus, mas um tiro de trovoado eu já fico com medo. Bateu um vento na minha casa, já sacudiu a minha telha, acabou a internet, a minha fé. Então assim, a hipocrisia justamente é nessa questão. Mas por que eu trouxe essa reflexão? Porque Cornélio, ele era um homem que orava continuamente. E quando ele estava orando, agora eu vou falar para você por que o tema é esse aqui que eu coloquei para você: poder e a revelação que a oração traz. Porque enquanto Cornélio estava orando, um anjo aparece para ele.
Olha que tremendo. As pessoas ficam buscando revelações, enquanto Deus quer que você o busque lá no teu secreto, que Ele quer trazer uma revelação para você. O anjo apareceu para Cornélio e ele fala assim: quem é, Senhor? E o anjo disse para ele assim: ó, as tuas orações estão sendo ouvidas. Não é gostoso isso? Vou trazer uma revelação para você aqui. Pedro, suas orações estão sendo ouvidas. Pastora Tita, as suas orações estão sendo ouvidas. Nicole, olha para cá. Tem uma revelação para você. As suas orações estão sendo ouvidas. Isso não é maravilhoso de se ouvir? E se é gostoso você ouvir o teu pastor aqui dizendo isso para você. Agora imagine você lá no teu quarto e o anjo aparecer para você e dizer para você: as suas orações estão sendo ouvidas. As esmolas que você está dando, Deus está recebendo. Que revelação poderosa! Aí, o que nós percebemos? O que nós observamos? O que eu observo aqui? Que Deus fala para ele: olha, chama um homem chamado Pedro, ele vai trazer as palavras que você precisa ouvir. Eu parei e falei: pera, o anjo já estava ali, dando uma revelação do céu. Por que o anjo não disse? Ai, e agora? Por que o próprio anjo não falou para Cornélio o que Deus queria que ele ouvisse? Aí você vai ler lá na frente, você vai lá na visão de Pedro, ali do versículo 9 em diante. No dia seguinte, enquanto estava a caminho, porque o que aconteceu? O anjo falou para ele: mande homens a Jope, né, uma cidade, lá onde estava Pedro. Chama Pedro, porque Pedro tem umas palavras para dizer para você. Beleza, ele mandou homens. Enquanto esses homens estavam indo, no dia seguinte, Pedro, né, subiu perto, né, ao terraço para fazer o quê? Eita, tem conexão na oração aí, gente. Olha só. Há uma conexão entre as orações. Há um lugar onde as orações se conectam. Há um lugar onde as orações se conectam. E Pedro foi orar. Quando Pedro foi orar, Deus trouxe uma revelação. Colocou, só que aí, qual foi a revelação que Deus colocou para Pedro? Deus colocou diante deles assim muitos animais. Só que no meio desses animais, tinham animais que na lei lá em Levíticos proibia se comer, e tinha os que eram lícitos e os que eram ilícitos. Quando o anjo mostra para ele aquele lençol cheio de animais, ele fala para Pedro: come. Aí Pedro falou assim: não, longe de mim. Na visão de Pedro, talvez às vezes como eu e você, humanamente falando, nós paramos e falamos: espera aí, não, eu não vou comer isso aqui porque Deus já falou que é proibido. Só que o anjo estava dizendo para ele: come. Aí fica confuso: espera aí, mas Deus lá atrás proibiu, por que agora está autorizando? Porque às vezes você tem que parar e refletir o que Deus quer falar para você. Deus quer te dar uma revelação. Presta atenção. E sabe qual é essa revelação, irmão? Não tinha nada a ver com comer bicho. Tinha a ver, você vai ler no versículo seguinte, aonde Deus fala para ele, ali o anjo fala para ele, porque mostrou pela segunda vez, né, a terceira vez. Isso aconteceu 3 vezes. Só que aí o anjo fala para ele assim: não, porque Pedro ele fala assim: ó, de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Aí ele fala, o anjo fala para ele assim: Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi. Aí pela segunda vez, não faça. Aí o anjo responde para ele: não faças tu impuro ao que Deus purificou. Aí você fala: mas os bichos não eram lá proibidos de se comer? Agora, o que isso tem a ver? Primeiro, que não tem nada a ver com comida.
tem a ver com aquele homem que estava orando há um dia atrás, que não era dos judeus, que não era da igreja, que não era convertido, que nunca tinha ouvido ali, ele temia a Deus, mas não tinha as mensagens do Messias. Para o mundo e para as pessoas de dentro da igreja, da congregação, era impuro, porque era um pecador, estava lá no mundo. Mas para Deus não era impuro, porque ele orava constantemente. Olha que revelação. Cornélio estava orando a Deus, talvez ele servia, mas não sabia. Ele sabia que Deus era bom, mas não tinha alguém que mostrasse para ele, porque ele não andou ali, de repente ele não foi igual aos discípulos, ele não andou com Jesus, mas de repente ele ouviu falar. Eu ouvi falar desse Jesus, né, desse homem maravilhoso que veio à terra e fez tantos milagres. Aí você começa a entender, por que o anjo então manda chamar Pedro? Por que o próprio anjo não se revelou e disse, ó, o Senhor agora está te purificando, você é uma bênção, você vai ser parte agora dos meus? Por que Deus teve que mandar uma outra pessoa? Por que o anjo não fez a vez ali? Por que teve que chamar Pedro? É claro que a conexão já começa nas orações. Enquanto um estava orando para ser resgatado, outro estava orando para ser um resgatador. Você entendeu isso? Enquanto um estava lá, Senhor, eu estou orando ao Senhor, né? Me resgata, eu não sou dos judeus, eu sou um gentio, eu sei que eu não tenho dignidade para entrar. Enquanto um estava orando constantemente para que Deus o resgatasse, havia outro lá de dentro que estava orando, Senhor, que eu possa ser um resgatador, que eu possa ser uma luz na vida das pessoas. As orações se conectaram. Houve uma conexão no céu. Por isso que o anjo teve que vir falar com Pedro: olha, não digas que é impuro aquilo que eu purifiquei. Quem decide o que é puro, o que é impuro, não é eu, não é você. Está aqui a chave para você agora. Para você que está nos assistindo, está aqui a chave para você. Porque quando as pessoas chegam para a gente e elas agradecem que nós temos acreditado nelas. E eu quero que você que está aqui hoje, você que está assistindo, tenha esse prazer das pessoas que vão chegar até você e vão falar assim: muito obrigado, porque você acreditou em mim. Sabe o que é acreditar? É enquanto às vezes até os seus familiares menosprezam você pelo lugar que você se encontra naquele momento. Às vezes naquele momento você está na bebedeira, naquele momento você está na droga, naquele momento você está na pobreza, naquele momento você está na miséria, mas quando vem alguém da parte de Deus, que tem a revelação de que você não é impuro, ele acredita em você. E aí você investe, e aí quando você levanta, a glória do Senhor. Por quê? Porque Deus já havia selecionado você. E olha que tremendo. Às vezes nós chegamos em alguns lugares por sermos líderes, né? Pastores. Tem pessoas que têm grande respeito. Isso é maravilhoso, é uma bênção. Mas vê como Pedro também se comportou quando ele chega na casa de Cornélio. Quando Pedro chega, é outro Pedro, tá, Pedro? Mas se coloca nesse lugar, olha que bênção. Pedro chega lá na casa de Cornélio. O que Cornélio faz? Ele se ajoelha. O que Pedro faz? Não. Você levanta, filho. Eu sou homem igual a você. Se levanta, eu sou homem igual a você. Aí quais são as palavras que Pedro começa a falar para Cornélio? Porque quando você está orando, buscando o Senhor, sabe o que Cornélio já estava fazendo? Porque quando ele mandou os servos chamar Pedro, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a chamar os parentes. Vai vir um homem aqui em casa. Olha a célula, olha a célula. Vai vir um homem aqui em casa. Ele chamou os parentes, os mais íntimos. Vai vir alguém aqui em casa trazer uma palavra.
Olha a célula, que benção. E quando Pedro chega lá, tem toda essa motivação. Ele fala: levanta, não precisa de ele, não levanta que eu sou servo igual você, sou homem igual você, mas eu tenho uma palavra de Deus. O que Pedro prega lá? O que Pedro começa a falar lá? Sobre Jesus. Aí você fala: por que o anjo, oh meu Deus, por que o anjo não falou? Por que tinha que ser um outro homem para levar a mensagem a um outro homem? Porque para você testificar e testemunhar algo tem que ter acontecido na sua vida. Glória a Deus. Por isso que foi necessário Pedro ir. O anjo não podia chegar e falar assim, falar para Cornélio: você aceita Jesus como Senhor e Salvador? O anjo já está lá em conexão lá em cima. O céu precisa que pessoas aqui na terra se convertam, creiam e transmitam isso adiante. Eu falo para a pessoa do teu lado: por isso que Deus precisa de você. Glória a Deus. Por isso que Deus precisa de você. Pastor, mas eu ouvi, você tem noção? Eu vi pessoas de longe, falaram assim: mas é que eu não sou digno. Eu falei assim: eu também não sou, meu irmão. Mas eu vejo Jesus fazendo a obra na minha vida todo dia. E essa obra eu preciso testificar. Porque tem pessoas indignas como eu que precisam também dessa mensagem. Quem pode falar amém? Amém. Você está entendendo? Que reflexão maravilhosa. Aí você percebe que a oração não é apenas um pedido rotineiro. Senhor, obrigado pela comida. Senhor, obrigado pela saúde. Eu acordei hoje. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha escola. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado. As nossas orações, você precisa entender que a sua oração, ela não é só uma rotina, ela não pode ser só uma rotina espiritual, que você, às vezes, por que fala da hipocrisia? Que às vezes você ora, tipo assim, não, porque eu tenho que orar, tá? O que é orar? Aí eu vou lá, eu vou orar, Senhor, obrigado pelos cantos dos pássaros que eu estou ouvindo, obrigado, porque eu estou com dinheiro, obrigado porque eu recebi meu salário, eu estava esperando já faz tempo, Senhor, obrigado porque eu pude comprar o teu sonho. A sua oração não pode ser uma rotina. A sua oração precisa se tornar um canal de revelação. E ela pode se tornar um canal de revelação. Porque aí você começa a orar, Deus revela: vou te mandar um lugar, vou mandar alguém, vai aparecer alguém, vai chegar alguém. E aí de repente você não entende, porque você está lá no seu trabalho, aí de repente Deus usa você lá, de repente você está lá na sua escola, e de repente vem alguém e fala assim: eu queria tanto conversar com você, é uma revelação. Aquela pessoa está clamando a Deus por socorro e ajuda, e adivinha quem que ela encontra? Você. Eu dou glória a Deus porque ela vai encontrar você. Porque você está entendendo hoje que a oração ela não é só uma rotina espiritual, ela é um canal de revelação. Deus vai usar você. Deus vai usar você para ser luz, ser farol. E Deus está me falando que vai trazer muita gente grande nesse lugar. Muita gente grande. Grande, eu não sei em que sentido, porque quando a gente pensa em grande, né? Eu já fico pensando, os empresários, né? Vale de Ribeira, vão tudo vir para cá. É a mentalidade pequena minha. A grandeza que eu acho não é a grandeza de Deus, que nem a gente acabou de ver. A impureza que Pedro achava que era impuro, mas Deus não é impuro. Que tremendo isso. Pessoas grandes. Eu fico pensando o que elas vão fazer, porque vai ser grande, né? Poder de revelação. Quando a gente fala da oração, você vê que tremendo de conexão. É como se, eu estou falando como se fosse algo fictício,
Minha cabeça tem muita ficção, muitas teorias, mas também muitas lógicas. Como elas funcionam, eu não consigo explicar. Mas nós observamos essa árvore da vida. Quando você estuda os filhotes, que são as 10 revelações e emanação de Deus, isso aí você aprende na Kabbalah, você vai ver que existem 10 filhotes, 10 formas como Deus se revela na terra. Bravura, reino, governo, conhecimento, sabedoria, inteligência e outras lá que eu me lembrando. Você vê como Deus vem se revelando, uma ramificação, ela vira uma árvore. Aí você começa a trazer a interpretação, a árvore da vida. Tudo está conectado, você precisa se conectar. Aí você ouve aquele homem lá e o seu espírito ressoando hoje, aqui, dizendo: se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós. Se permaneceres em mim, você vai frutificar. Um galho se não estiver em mim, ele seca, ele morre. E aí foi Pedro que levou essa revelação para Cornélio, não só para Cornélio, porque naquele dia todos receberam Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados. Isso é maravilhoso. Pensa. Agora, fechei a palavra aqui. Vamos partir para o prático. Você precisa fazer a sua lista de oração. Você precisa ter, meu irmão, minha irmã, você precisa ter na sua lista pelo menos umas 8 pessoas. Pelo menos umas 8 pessoas. De alvo. Mas tem uma que eu acho aquela pessoa legal, eu não conheço. Você pode não conhecer ela pode não conhecer você, mas você consegue se conectar com ela quando você usar o poder da oração. Você quer uma revelação? Já teve pessoas que eu não conhecia, ela não me conhecia, mas um dia alguém, o irmão dessa pessoa pediu para eu orar por ela. Eu só tinha o nome dela. Quando eu estava orando por ela, quem que apareceu no sonho dela? Quem que apareceu no sonho dela? Porque quando ela me viu, ela olhou e falou assim: você estava no meu sonho? Eu falei: vixe, estava no sonho da pessoa? Eu nem conhecia a pessoa, ela não me conhecia. Mas a mensagem que ela recebeu naquele dia é a mensagem que Deus tinha para ela. Já pensou você aparecer no sonho das pessoas? É possível? Muito possível. Quando você entende que sua oração não é só uma rotina espiritual, mas ela é uma porta, ela é uma porta de revelação, é uma conexão profunda. Olha só, aí você vê que poderoso que muitas vezes você se torna uma ponte. O homem em Deus lá fora tem um abismo. A ponte é a cruz. E nós iluminamos o caminho da cruz para as pessoas. Você não é a cruz. Você não é Jesus. Você não vai ligar essas pessoas a Deus. Mas você pode ser a ponte que ilumina o caminho delas até lá. Amém? Eu finalizo essa palavra. E quero que você, em nome de Jesus, nunca se esqueça desses princípios. Primeiro, a oração atrai a presença de Deus. Mas eu não sei o que eu vou orar. Meu Deus do céu, isso racha meu coração. Isso me esmiuça quando a pessoa fala assim: mas eu vou orar por quê? Porque não, a oração ela primeiro, ela já atrai a presença de Deus. É por isso que o mundo tem a estratégia de distração. Porque se o mundo te distrair, você não vai ter tempo para orar. E se você não ora, você não atrai a presença. Se você não atrai a presença, você não tem revelação. Se você não tem revelação, você não tem resposta. Se você não tem resposta, não tem destino.
negócio está pegando, vai destruir. Vai orar lá no seu quarto. Vai orar lá no seu quarto. A situação está ruim? Está difícil? Vai lá no seu quarto orar para você ver o que vai acontecer. Vai no seu quarto. Não precisa ficar indo buscando profeta. Vai lá no seu quarto. Deus quer se revelar. Mas vai no seu quarto e não seja hipócrita. Já começa a sua oração dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu não mereço nada, sou preguiçoso, não oro faz tanto tempo, não estou buscando tua face, tua presença, mas eu sei que o Senhor é Deus dessa terra em todos os lugares. Tu és verdadeiro, tu és fiel, o Senhor existe, o Senhor pode, e eu sei que o Senhor pode intervir na minha vida, pois eu dou todo esse direito, porque eu recebi o seu Filho como meu Senhor e Salvador. Aí você vai começar a ver uma realidade mudar. A realidade vai mudar. E o quarto e último princípio, tem mais, mas eu vou fechar aqui. É a oração une pessoas e propósitos. Mais uma vez, pensou nas 8 pessoas na sua lista? Agora imagine elas sentadinhas aqui do seu lado. Amanhã depois elas vão estar aqui sentadas na cadeira do seu lado. Por quê? Porque você se uniu a elas na oração, se conectou. Mas você vê aquelas pessoas, muitas pessoas têm referências ruins lá fora. Aquele fulano ali não tem jeito. Aquele fulano ali não tem jeito. Aquele outro é aquele que bebe, fuma, aquele que se prostitui. Tem ali, o traficante, o drogado, o viciado, o adúltero, o separado. Eu estou fazendo aqui agora uma convicção para todos vocês, uma confirmação de revelação e um convite. Nós estamos chamando todos vocês impuros, largados, abandonados, que ao mundo e à sociedade são chamados como impuros e injustos. Esse lugar é o lugar para você. Esta casa é a casa para você. Então venha, porque o Pai está te chamando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar para finalizar essa palavra. Se você puder compartilhar, mande, porque aqui nós estamos fazendo essa convocação. Nossa, eu me senti Optimus Prime agora. Estou mandando uma mensagem a todos os autores. Eu estou mandando essa mensagem para todos. Todo aquele que se sente todo endividado, todo amaldiçoado, todo negado, todo aquele que foi martirizado, abandonado, injustiçado, venha. Esse lugar é para você, porque nesse lugar você vai ouvir da parte de Deus uma direção que vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar? Depois que eu orar, pode desligar a transmissão. Pai, em nome de Jesus, assim como Deus maravilhoso, aquele homem estava orando como um pedido de socorro, uma direção: eu quero te conhecer. Eu sei, Deus maravilhoso, que neste mundo ainda há pessoas com os joelhos dobrados em busca de socorro, em busca de direção, em busca de uma palavra. Pai, nós oramos, Pai maravilhoso Deus, que esta oração ecoe nos 4 cantos deste mundo e alcance este coração e traga sobre ele este convite de estar na tua presença, que pode ser nesse exato momento, que pode ser a partir de agora em seu quarto, num lugar de intimidade com o Senhor, aonde o Senhor trará revelação destas palavras. Pai, em nome de Jesus,
O Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o resgatador destas pessoas. Pai maravilhoso, Deus, aprove ao Senhor nesta manhã eu poder iluminar a cruz do Senhor, que é a ponte do retorno do homem com o Senhor. Pai, obrigado, meu Deus. Abençoado seja este domingo, esta manhã e este dia, para todo aquele que ouve a sua voz e obedece. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome e descansamos no Senhor, porque sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o teu propósito. No nome de Jesus, amém.